Fala aí pessoal, tudo certo? O Santos infelizmente está eliminado nas oitavas de final, né, da Copa do Brasil Sub-17. Hoje no CT Pelé bateu o Internacional por 2-1 no tempo normal, né, mas nos pênaltis foi superado por 4-1. O Santos bateu muito mal as cobranças, inclusive, só teve 3, né? O Inter começa batendo. Mas enfim, o grande problema não foi as penalidades, e sim durante o tempo normal. Que o Santos fez uma boa partida, teve muitas chances a mais que o Internacional, poderia ter matado o jogo, mas sofreu muito, principalmente na bola aérea. Inclusive, eu tive até que perguntar isso pro Helder, vai ter entrevista dele, infelizmente vocês sabem, o Santos perde ou é eliminado. Os jogadores não falam por decisão do clube, né? É só o técnico. Então é só ele que falou, mas eu tive que perguntar, né, sobre essas questões da bola aérea, porque o Santos sofreu muito, foi cada bola na área, um Deus nos acuda. Então, infelizmente, o Santos foi eliminado. O gol do Inter, inclusive, é de bola aérea. Mas vamos falar dessa partida aqui de forma rápida. Hoje também tem outro vídeo aqui no canal, provavelmente, né? Tem o jogo de Brasil e Argentina, Argentina e Brasil. Vocês sabem que eu gosto de falar aqui no canal também. Enfim, mas o Santos precisava reverter, né? Foi 2-1 lá naquele jogo que não foi transmitido, né? Estava sendo transmitido pelo seu Eximar, torcedor do Internacional, e o Inter mandou cortar, né? Com 25 minutos de jogo, estava 0-0 ainda. Mas então o jogo foi cego, né? Então a gente não sabe o que aconteceu. O Helder até falou durante a resposta dele que lá o Inter também usou e abusou, né? Muito das bolas aéreas, e o Santos sofreu com isso. Então já fica aí ao longo da temporada para correção desse grande problema, porque a zaga é bem diferente, né? E a zaga do ano passado era João Ananias e João Alencar. Tinha o Rian também no banco, que até está no sub-20 agora, mas não está sendo utilizado por enquanto. E era uma zaga muito mais pronta, muito mais técnica também, que infelizmente, óbvio, não está mais, porque subiu de categoria. Então você teve um pouco de perda de qualidade ali, mas dava para estar um pouco mais bem treinada, né? Mais bem entrosada, pelo menos. Era muito, qualquer cruzamento, seja de escanteio, seja de bola na linha de fundo, seja de falta, qualquer um o Santos sofria, né? E, inclusive o Arthur, né? O Arthur do Vale, que é um bom goleiro, eu já falei que é goleiro de seleção de base, mas ele falha no gol do Inter e estava pecando para sair do gol na bola aérea. O gol do Juventude, se vocês lembrarem na primeira fase, eu falei aqui também, e tem na Santos TV, né? Que ele dá um passo a mais e não consegue voltar, enfim, então precisa ser bem treinado isso, que é um problema também crônico do Santos, né? Em preparar seus goleiros que acabam saindo da base com esse defeito, né? De bola aérea. Mas enfim, o Santos foi a campo com o Arthur, Guilherme Cruz, Pedro Mursa, Cabelo na zaga, entrou no lugar do Samuel Pierre, né, se não estou enganado, Samuel Costa, desculpa, Samuel Pierre é o volante. Estou confundindo ainda com esses meninos que acabaram de assumir, né, a vaga ainda confundo um pouco, mas é o Samuel Costa. Na lateral esquerda o Lorenzo de Paula, no meio Samuel Pierre e o Garcia. O Vinícius Fabre como camisa 10, na frente o Nadson, o Benício e o Davi Santos. E aí entraram nos lugares deles, até as substituições são curiosas, né? Porque o Helder, ele erra não é que ele erra, é que ele fez uma avaliação, o jogador entrou e não foi tão bem, e ele preferiu mudar. Tudo certo, pelo menos teve a coragem de fazer isso. E eu perguntei também sobre isso, inclusive. Mas entrou no lugar do Pedro Mursa, o Samuel Costa. No lugar do Lourenço de Paulo, o Nicolas Augusto. No lugar do Samuel Pierre, o Yuri Santos. No lugar do Benício, o Davizinho primeiro. Aí depois ele trocou o Davizinho pelo João Borges, que o pessoal chama de Joãozinho também. E no lugar do Davi Santos entrou o João Grando, tá? Essas foram as substituições do Santos. Nas cobranças, até não é para culpar ninguém, claro, é só para falar mesmo aqui. O Guilherme Cruz mandou para fora, o Nadson fez o gol e o Cabelo mandou para fora também. E o Inter fez as 4 cobranças, como eu falei, o Inter abriu a série de cobranças, então fez 4-1, não tinha como o Santos empatar, né? Por isso que acabou antes. Mas, falando da partida em si, né, os primeiros 10 minutos foram muito disputados, né? Muita dividida, muita bola levantada, muita bola lançada, enfim. Então, o Santos teve um pouquinho de dificuldade no comecinho ali, mas as grandes chances já foram surgindo com o próprio Santos primeiro mesmo. A primeira, inclusive, se eu não me engano, foi do Nadson até. Inclusive o jogo saía muito pelo lado direito do Santos, mesmo o lado esquerdo tendo 2 bons jogadores, né? O Lourenço de Paula, que até um lateral bem mais ofensivo, e o Benício, que é um ponta mais técnico, né? De puxar para o meio.
mas o jogo não estava saindo tanto por ali, o Inter estava marcando um pouquinho melhor essa região, então era muito no lado direito com o Nadson. E eu até achei que o Guilherme Cruz, que é um lateral bem ofensivo também, vai muito bem ali de fundo, cruza muito bem na área, ele não fez um bom jogo e não estava apoiando muito, mas era o Nadson sozinho mesmo, que inclusive aos 7... O Santos, até eu estou olhando aqui, que eu anotei nos minutos no começo, né? Não anotei aos 7. Mas o Santos coloca aos 7. O Nadson teve uma finalização que ele bate e o goleiro defende. Teve uma do próprio Nadson também antes, que foi para fora. Então o jogo saía muito por ali, né? E o gol do Santos até saiu numa questão que estava sendo muito bem executada também, que era, além das jogadas pelo lado direito, o Santos tinha tido um escanteio ali antes que a bola foi para fora, no cabeceio, acho que foi do Samuel, o Samuel não estava em campo ainda, do Pedro, talvez, deixa eu ver, até se eu acho aqui só para ser justo, né? Não, mas o Santos não fala desse lance, mas enfim, tira um cabeceio ali por perto, mas em sequência sai um escanteio desse lado esquerdo, do lado direito, aliás, do ataque do Santos, né? Mas foi cobrado ali pelo Benício, e tem o cabeceio, a bola sobra meio que não bate e rebate, e o Samuel Pierre, ele cruza de volta para a área, a bola dentro da área mesmo, pingando, ele cruza, e o Davi Santos passa muito bem nas costas do zagueiro e cabeceia para fazer 1-0. Então, e aí o Santos abriu o placar, e parece até que o Inter deu uma murchada, o Santos foi para cima mesmo, tanto que logo em seguida faz o segundo gol, de novo, uma jogada do Nadson pelo lado direito, que ele sofre a falta. Na cobrança o Benício enxergou bem o goleiro do Inter, que não saía bem do gol, inclusive o Santos poderia ter aproveitado mais isso, não sai bem no gol no alto, né? No chão saía, inclusive ele fez uma baita defesa, que eu vou falar depois, mas enfim, e o Benício bateu muito bem, essa falta bem lateral assim, ele cobrou direto pro gol, o goleiro achei que deu uma falhada, deu um passo para frente, e a bola encobriu ele, fez o 2-1. Aí o Santos dá uma diminuída no ímpeto, e talvez tenha sido o calor também um pouco, ou aquela sensação de calma, já fizemos o que a gente precisa, vamos acalmar o jogo, o que é normal até, mas o Santos teve outra chance para marcar, inclusive. O Benício acerta um ótimo passe para o Davi Santos, que sai do chão, e aí que eu acho que ele errou, né, que o Fábio estava passando livre do lado esquerdo, ele viu o gol, ele e o goleiro, eu entendo a fome de querer finalizar, né, de fazer o gol, mas aí poderia ter tocado até, enfim, o goleiro do Inter faz uma grande defesa, bem verdade, não foi como se ele tivesse errado o chute, o goleiro do Inter fez uma boa defesa mesmo no chão, e aí não saiu outro gol. Antes, isso foi perto do final ali, uns 32 minutos por ali, logo em seguida, já para o final do primeiro tempo, o Inter começou a, como eu falei, já aproveitar muito a bola aérea, cruzamento para a área, toda hora, e aí, num desses sai o gol. O Arthur do Valle sai muito mal, né? Soca a bola, ele meio que soca assim, era para ir para frente, sobe e vai um pouco para trás. E aí ele tenta voltar e não consegue, o jogador do Inter cabeceia primeiro e faz o gol. E aí, logo em seguida já acaba, né, o primeiro tempo, e vai para a segunda etapa, que foi muito travada. O Inter colocou realmente uma linha com 6 jogadores, às vezes, na frente da área, tentava impedir o Santos de jogar por dentro, o Santos não conseguia jogar por dentro, o Fábio, por exemplo, não conseguia achar espaços, o Benício cortando por meio também não conseguia jogar por ali, e aí você precisava abusar de cruzamento, só que a zaga do Inter estava no segundo tempo melhor nisso, né? Até sobrava uma bola ou outra ali, mas o Santos não conseguia efetivamente finalizar, então acabou que foi um grande problema. Aí começam as substituições, e até na explicação do Helder, já vou até adiantar um pouquinho, ele fala, né, a ideia quando eu coloquei o Davizinho era colocar a bola na área, porque ele tem uma boa velocidade, ele fala alguma coisa assim, e ele tem muito bem essa qualidade de colocar a bola na área, enfim, tudo bem. Só que aí ele fala que não deu certo, então ele preferiu colocar o Joãozinho, que era um ponto um pouco mais driblador e tal, mas também que não entrou tão bem no jogo, então acabou que não conseguiu fazer a diferença. E aí o jogo ficou, como eu falei, um pouco travado, né? O Santos não teve nenhuma grande chance assim. Teve uma jogada do Nadson que ele sofre a falta quase, né, no limite da área mesmo, foi um pouquinho para fora, e ele cobra a falta muito bem perto. Tem uma bola na trave interessante, que é pelo chão, o Santos faz uma troca de passe bem interessante pelo lado direito entre o Guilherme Cruz, acho que é o João Grando e o Vinícius Fábio, que chega chutando, o goleiro faz a defesa e bate na trave até depois.
mas foi uma coisa um pouco mais pontual. O Santos estava tentando mais realmente jogar a bola na área e o Inter estava se fechando muito bem por dentro, então foi a estratégia adotada, acabou que não deu certo. O Inter quis levar para os pênaltis e conseguiu a vitória. Então é uma geração que ainda precisa evoluir na questão de amadurecer mesmo, de fazer melhores escolhas, de até saber a hora certa, a hora melhor, né, digamos assim, de tentar uma finalização, tentar um passe em profundidade, enfim, o que é coisa normal. E até é uma questão também de... é uma geração um pouco mais crua, parece, em relação à passada. A passada era muito talentosa, muito pronta, do ano passado, né, que eu digo, que agora subiu para o 20. Tem alguns jogadores, já falei, que eram titulares nesse Sub-17 ano passado. O Guilherme Cruz, o Rafael Gonzaga, que ainda está na seleção Sub-20, na seleção Sub-17, lateral esquerdo. O João Pedro, que é o goleiro titular, também está lá. O Arthur do Vale, por exemplo, ele tem 16 anos ainda, né? Primeiro ano do Sub-17, enfim. Então, é uma geração um pouco ainda que talvez tenha um pouquinho menos de qualidade, mas também tem bons jogadores ali, maturando e tudo mais, mas que é um pouco menos pronta. Então, entendo, faz parte mesmo. E é isso, eliminados infelizmente nas oitavas de final. O Santos, nem sei quem o Inter pega agora, mas o Santos acaba sendo eliminado. O Paulista vai começar daqui a pouco já. O Brasileiro também, o Sub-17 ainda não tem tabela, mas assim que tiver a gente informa aqui, né? E é isso, faz parte, infelizmente. O do Santos e Inter, inclusive, foi o único que foi para os pênaltis. Os outros jogos todos foram decididos no tempo normal. O Inter vai pegar o Flamengo nas quartas de final, seria que a gente vai enfrentar. Mas paciência, acontece, né? Agora fica aí com a explicação do Helder. A gente volta amanhã. Não, a gente volta hoje, já falei. Jogo do Brasil e Argentina aqui, deve ter pós-jogo. Se você puder deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, é muito importante e ajuda bastante a gente. Valeu. Professor, o que você acha que não deu certo hoje para o Santos acabar sendo eliminado dessa forma que foi, né, nos pênaltis, depois de um jogo muito disputado, né? Foram dois grandes jogos, né? Jogos equilibrados e o Inter conseguiu sair vencedor nas cobranças de pênalti. Eu acho que hoje nós tivemos um volume muito grande, criamos bastante oportunidade, mas pecamos nas finalizações e sabíamos que precisávamos de 2 gols de diferença para conseguir. Até fizemos, mas houve uma falta de concentração no final do primeiro tempo, onde nós tomamos o gol. Acho que eles sentiram bastante, tentei corrigir no intervalo. A gente teve um volume no segundo tempo, mas porém nós não conseguimos reverter as chances criadas em gol e fomos punidos aí pela penalidade. E aí agora é levantar a cabeça, trabalhar. Temos 2 grandes competições pela frente. Acho que dentro do processo para a formação dos atletas é importante, para o amadurecimento deles, eles começarem a vivenciar esses tipos de jogos, saber como que funciona, como que é um aprendizado. Então a gente espera desenvolvê-los mais, com maturidade para a competição que nós vamos ter pela frente, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, possamos estar melhor preparados para buscar o objetivo e chegar ao lugar que o Santos sempre deve estar, que é brigando por títulos. Eu queria pedir para você explicar, professor, as substituições ali, principalmente as do lado direito, né? Primeiro entrou o Davizinho, depois saiu, entrou o João. O que você pensou ali, né? Então, o Davi, na última parte do final, a gente foi para um sistema de que a bola, como o Inter fazia muito bloco baixo, e a gente queria que o jogo fosse por fora, com uma superioridade, e buscasse o cruzamento para dar volume de cruzamento, volume na área deles e para a gente ter uma chance de finalização. E infelizmente não deu certo. O Davi entrou um pouco nervoso, não conseguiu fazer as jogadas e aí nós trocamos. Eu acho que faz parte dentro do desenvolvimento dele, ele vai nos ajudar durante o ano, mas ali não aconteceu. Dentro do treinamento ele correspondeu bem, então por isso que nós optamos. Alguns atletas que iniciaram já estavam cansados, né, desgastados, e aí nós tivemos que fazer as trocas. E tanto é que depois que nós trocamos, ainda nós criamos várias oportunidades ali para cruzamento e colocamos mas faltou o último passe ali para finalizar e terminar em gol.
Infelizmente, às vezes a gente pensa, não acontece e faz parte, e a gente tem que olhar para frente e buscar evoluir e melhorar sempre. E para finalizar só, professor, no primeiro tempo até o Inter faz o gol assim, né? A bola aérea foi um pouquinho complicada, né? O Santos sofreu algumas oportunidades do Inter a partir disso. Você acha que foi mais uma coisa ocasional ou é uma situação que você precisa mais trabalhar no seu time? Sim, desde o primeiro jogo eles utilizaram muito a bola aérea, né? E nós falhamos. Eu acho que precisamos melhorar bastante esse comportamento e trabalhar, tentar desenvolver. A gente já vinha trabalhando, né? E ficou bem nítido, bem exposto nesses dois confrontos, que precisamos estar buscando a evolução o mais rápido possível para a gente amenizar os erros e evitar esse tipo de gol que tem nos prejudicado e hoje custou caro a nossa classificação.